gente, eu sou Fernanda Gomes, sou diretora da W10 Produções e Eventos, também sou produtora cultural há mais de 20 anos e também, atualmente, estou na produção executiva da Orquestra Eliasar de Carvalho. Bom, gente, hoje é o nosso 7º módulo, a gente já está chegando no finalzinho, foi bom essa caminhada até aqui, eu espero que vocês estejam gostando. Por favor, dê as dicas e as sugestões. A gente precisa melhorar, tem muito material, nós fizemos aqui um compilado do que a gente acreditava que poderia ser mais importante nesse momento e assim, a gente tem outros projetos, outras ideias de dar continuidade a essa conversa online com vocês, essa troca que a gente está fazendo aqui, tá? Por isso a opinião de vocês é muito importante. Ao final do nosso curso, vocês vão receber um formuláriozinho de pesquisa e aí vocês dão todas as sugestões e dicas e críticas também, estamos abertos, tá bom? Bom, mas vamos falar hoje sobre um assunto muito importante, captação de recursos e leis de incentivo. Fabuloso essa parte. Bom, gente, assim, primeira coisa que eu posso dizer para vocês é elaborar um projeto para uma lei de incentivos, seja nas 3 esferas, federal, estadual ou municipal, não é difícil, tá? A gente já falou sobre elaboração de projetos e aí a gente tem que também estar atento à questão do que pede aquele edital, quais são as normas que rege aquela lei. Por exemplo, na Lei Rouanet, a lei federal, ela tem explicando bem direitinho 20% para pessoal, pagamento, tanto para não sei o que, então impostos. Ela discrimina, é super didática. Se vocês entrarem no portal do MINC, eu vou pedir para colocar mais no final do vídeo alguns links para vocês. E aí vai facilitar. Vocês vão entender um pouquinho a lei, porque é bem grande e eu não queria tirar um módulo só para falar minuciosamente só sobre ela, tá? Já dei algumas dicas naquele módulo de elaboração de projeto. Então hoje nós estamos mais o que interessa, né? A captação. Como é que a gente faz isso? Bom, gente, um projeto às vezes está aprovado na lei, mas a gente não consegue captar, tá? Então, essa é uma realidade. Existe até um dado, eu peguei aqui esse dado que eu quero dizer para vocês, esse dado é super importante. 90% da cultura no Brasil oferecida a todo o público, todos os brasileiros, é oriunda hoje de leis de incentivo nas 3 esferas e ou alguns recursos públicos. Por outro lado, existe uma pesquisa que a média geral dos projetos efetivamente inscritos nas leis, aprovados e que são realizados não chega a 40%. Então, realmente, esse é o maior gargalo, digamos assim, do produtor cultural, da nossa atividade de produção cultural, né? É tentar viabilizar. E aí eu falei para vocês que quando a gente vai para esse universo de captar recursos, a gente está vendendo uma ideia, vendendo um bem ou um serviço cultural, né? Artístico ou cultural. Então, isso a gente tem que ter essa noção. E existem, depois do seu projeto, ai Fernanda, eu fiz um projeto, coloquei na lei, e aí como é que eu faço? Bom, eu vou te dar 3 caminhos, 3 caminhozinhos. O primeiro caminho que você pode fazer é tentar um profissional qualificado para te ajudar, ou seja, existem empresas ou profissionais que trabalham como captador de recursos, tá? E aí, geralmente essas pessoas ou empresas, elas já têm uma relação com algumas outras empresas que sabem que esse projeto se encaixa para essa empresa ou para aquela. Então, você tem essa alternativa. Sendo que geralmente, não é uma norma, cada caso é um caso, eles cobram 10% sobre o valor captado, ok? Essa é uma alternativa. A segunda alternativa que eu disse para vocês é você mesmo ser o seu captador, você mesmo colocar seu projeto debaixo do braço e vender. Gente, tem um detalhe, ninguém, escute bem o que eu estou dizendo, ninguém entende mais do projeto, do seu projeto, do que você mesma. Então, de cara você já tem essa facilidade.
Você tem o domínio, porque você escreveu, você planejou, você pensou, você foi a cada detalhe. E quanto mais a gente tem domínio do nosso produto, do nosso serviço, mais a gente consegue ter argumentos de convencimento. Então, se aquela pessoa não gosta de fazer captação, não dou essa alternativa. Mas se ela for um sonhador, por que não? Ir lá. Arregaça as mangas e vão atrás sim. E a terceira alternativa para o projeto, né? Estou falando de um projeto, certo? É você pegar o seu projetinho, que é a sua ideia, né, de realizar, e colocar ela, enquadrar dentro de algum edital. Lembre-se sempre, editais são super didáticos. Por quê? Porque eles têm o descritivo de como eles querem, qual é o objetivo, tudo direitinho, quanto é o valor que eles têm e tudo. Então tá lá, você só precisa o quê? Adequar aqui a realidade do edital, tá? Ou da lei de incentivo, ok? Então, você tem essas 3 oportunidades. As leis, a gente sabe que existe a lei federal, né? Lei de incentivo à cultura, que é a lei Rouanet, que aí você consegue captar no Brasil inteiro. Tem as leis estaduais e cada estado diferencia um pouquinho, né? Cada uma tem os seus benefícios, ou seus defeitos, digamos assim, as suas qualidades, enfim, cada estado é uma realidade. Aqui no nosso estado, no Ceará, é o mecenato, né, através da lei do mecenato. Se quiser conhecer um pouquinho da lei, é bacana para poder vocês entenderem mais como funciona esse processo de isenção fiscal. É bem bacana entender mesmo. Depois, e às vezes, você tem editais livres que os municípios oferecem, tá? Nem todo município tem essa política de editais, mas tem alguns municípios que têm sim alguma política voltada para a cultura. Então, você fique atento a isso. Fora essas 3 esferas públicas, nós ainda temos algumas empresas e instituições que também trabalham com essa política de editais. E aí eu vou citar aqui algumas, as principais, digamos assim, as mais conhecidas, que é Petrobras. Até ultimamente, depois de todo esse escândalo, a Petrobras deu um passinho para trás, mas é um caminho. Tem o Vale do Rio Doce, né? A Vale, na verdade. Tem Natura, também tem projeto. BNDES, Eletrobras, Correios, às vezes eles abrem alguma coisa. O Itaú, Rumos Itaú, Oi, né? E aí tem outras empresas. Eu estou dando assim algumas para que vocês abram o leque e comecem a visitar os sites, a se inscrever, a ficar atento a quando eles fizerem de trás abre. Geralmente os prazos deles são bem pequenos de inscrição, então tem que ficar realmente atento a isso. E aí, Fernando, como é que eu faço? Eu quero eu mesma captar. Bom, gente, se você resolveu captar o seu próprio projeto, tá? Então eu vou dar algumas dicas para vocês, que são dicas preciosas. Pega aí uma caneta e um lápis e anota, porque realmente eu demorei muito para entender como isso funcionava, tá? Primeira coisa, minha primeira dica número 1 é, se possível, nós vivemos atualmente um momento de pandemia, uma doença coletiva, mas se possível, se você puder, agende uma visita presencial, tá? Hoje em dia pode ser até virtual, mas com alguém que decine, algum profissional de marketing, responsável daquela empresa, alguém que possa, um diretor, às vezes é o próprio dono da empresa, né? Então, assim, dependendo da empresa. Então, se possível, você ir pessoalmente. Por quê? Porque você vai conseguir esclarecer melhor o seu projeto. Porque se você simplesmente envia por e-mail, não tem como você defender o seu projeto, não tem como você vender o seu projeto. Então, a minha primeira dica é vocês, tem curiosidades do seu projeto, tem estratégias. Aí outra coisa que você pode fazer é sentir como é que está sendo a receptividade do seu projeto. E aí você, sentindo, você pode até
pensar estratégias de como conseguir aquele patrocínio, mudar às vezes você tem um filho e diz, rapaz, eu achei que se eu viesse por esse caminho era fácil, mas se eu vier assim, talvez eu consiga o apoio. Então, isso é uma dica preciosa, tá? Outro ponto é não seja, como é que eu digo? Eu vou dizer a palavra bem comum, mas não seja mesquinho na hora de fazer o seu projeto. Projeto de captação. Por quê? Porque você precisa ter um material bom. Impresso, com design bom. Se você for um projeto nessa área de cinema, alguma coisa, aí você já tem que ter um teaser, ou você tem que ter um piloto, um promo, né, como eles chamam. Mas invista nisso, gente. É a alma. Porque se você não tiver um projeto vendável, e outra coisa, não é de conteúdo, é diferente do projeto desses que a gente submete a leis, tá? É um projeto resumido, um projeto que vai ali mostrar a cara do evento. Aí, ponto importante, esse projeto, ele tem que ter uma identidade visual que dialogue com a ideia do seu projeto, a ideia do seu produto, do seu serviço. Então, invista nisso. Além de um projetozinho impresso, vocês também têm que ter uma apresentação. Não sei se vocês já conhecem o Prezi, mas eu vou pedir para colocar também lá no link. Prezi é uma ferramenta poderosa que vai fazer as tuas apresentações sair do nível, pular do PowerPoint e ir para o nível de Prezi. Aí sim é uma coisa fantástica para você apresentar o seu projeto. E você leva sempre sim uma copiazinha lá. Então, é importante você ter esse material de qualidade, tá bom? E não esqueçam, gente, cartões de visita. Vocês levem o cartãozinho de vocês de visita e assim que chegar lá, se você for a oportunidade de ir presencialmente, você dá logo o seu cartãozinho de visita, tá? Faz essa troca. Com certeza, o diretor, ou o gerente de marketing, ou o proprietário, ele vai também dar o cartãozinho e vocês já fizeram ali uma troca de networkzinho rapidinho. Ok? Deixa eu ver. Outra dica. Como geralmente a gente está lidando com diretores, gerentes, né? O diretor, o gerente de marketing, ou o próprio dono, como eu já falei, são pessoas que têm um tempo preciosíssimo. Então não adianta ficar enchendo linguiça. Não adianta. Seja objetivo. Foque no que é mais relevante do ponto de vista de venda, do ponto de vista do que a empresa quer saber. Tá? Então, foque nisso e se for o caso, você deixa lá o material, coloca outras informações adicionais, seja o que for, mas você tem que focar realmente tempo, tá, gente? Não se alonga, não. Passa a informação da forma melhor e depois deixa outras informações lá adicionais, se for ficha técnica, se for importante, se for uma peça de teatro, por exemplo, se tiver algum famoso, alguma coisa dessa natureza, botar umas fotos. A diagramação do seu projeto, a cara do seu projeto tem que ser bacana para poder ajudar nessa hora do convencimento, tá? Outro ponto importante que eu coloquei, que eu listei aqui alguns pontinhos importantes, que esse é fundamental e eu vejo que nem todo mundo faz, é o seguinte: você vai pesquisar tudo que você puder através das redes sociais. Hoje ficou muito fácil nos sites. Qual é a política daquela empresa? Eu acho que eu falei isso já no módulo de elaboração de projeto. Então, pesquise a linha, os pilares, os valores, a visão dessa empresa que você está indo captar. Por quê? Porque você alinha o seu projeto na visão daquela empresa. Porque do ponto de vista de quem vai patrocinar, gente, ele quer saber o que ele vai ganhar. Qual é a contrapartida, como é que a marca dele vai estar inserido. Ok? Então, isso é muito importante. E aí, eu listei aqui, fiz uns pontinhos, do que geralmente tem no projeto, um esqueletinho do projeto de captação. Não é uma regra, você pode melhorar, pode acrescentar, pode inovar, tá? Mas geralmente o que tem que ter? Tem que ter os objetivos, tem que ter bem claro, tem que ter um resumo, uma abertura, uma sinopse, seja
né? Se for uma peça de teatro, alguma coisa. A ficha técnica resumida, não precisa ser uma coisa muito longa. Cronogramas de execução ou programação, mesmo que seja sujeita a alterações, você tá lá, o desenho de como é que vai ser, o local onde é que vai ser e a data também. Tudo isso é importante, a identidade visual que você já trabalhou. O valor, não precisa nesse momento, indo para o patrocinador, você levar aquele orçamento detalhado, sabe? Aquele enorme, não precisa. Mas precisa ter pelo menos o valor do custo, o total, tá? Para que as pessoas saibam mais ou menos de que tamanho é o evento. E aí o mais importante é o plano de divulgação e as contrapartidas. Porque eles, como eu falei, eles estão interessados em saber o que é que eles vão ganhar, né? Onde é que a marca deles vai aparecer, que tamanho é o plano de divulgação de mídia que você está indo, qual é o público que você está indo, como é que você vai atingir esse público. Então, isso é importante. E também, se for através de leis de incentivos, aí você tem que colocar bem direitinho as formas que a empresa pode fazer esse incentivo, tá? Geralmente tem umas cartas, tem a carta de aprovação do projeto, tem a publicação no diário oficial, tem os formuláriozinhos que tem que preencher, e aí cada lei, eu não vou me adentrar isso, na verdade, né? Não vou, porque cada um é específico, tá? Isso aí seria o outro módulo. E deixa eu ver o que mais. Voltando no ponto das contrapartidas que eu falei. As cotas de patrocínio ou a estratégia de patrocínio que você definiu para aquela empresa. Eu não gosto muito dessa história de cotas fechadas não, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito passada, né? Você tem que pensar a estratégia de como vai ser melhor para aquela empresa ou como você acredita. E as contrapartidas, gente, elas podem ser, até listei aqui também, elas podem ser culturais, podem ser sociais, podem ser econômicas, tá? Você tem essa mesma coisa. E pense sempre, quando você for elaborar contrapartidas, do ponto de vista de quem financia, ou seja, do seu patrocinador, ele está interessado em saber o que é que ele vai ganhar. Tá, eu te dou um exemplo, 200 mil para o teu projeto. E o que é que eu vou ganhar de retorno para isso? Onde é que a minha marca vai aparecer? Como ela vai aparecer? Então, isso tem que ficar muito claro no seu projeto de captação, tá? E aí, existem outras formas também de você ajudar a diminuir os custos do seu projeto, que são as parcerias e os apoios. Vixe, Fernanda, tem diferença? Eu nem sabia que tem diferença de apoio e parceria. Tem, gente. Geralmente, as parcerias, você está fazendo troca e aí eles podem dar até algum recurso financeiro, tá? Ou você dá algum serviço que você ia ter que contratar e aí você fez uma parceria. Vou dar exemplos que ficam muito claros, né? Eu listei até aqui alguns. Restaurantes, é super fácil da gente conseguir parceria. Para quem precisa, lavanderias, o pessoal que trabalha com teatro, as gráficas, as mídias, TV, jornal, enfim. Para quem necessita de fazer figurino, principalmente Rio e São Paulo tem muito isso, empresas de tecido, então todo para poder fazer os figurinos. A gente está trabalhando ultimamente muito com essa história de sorteios, de promoções, às vezes eles dão produtos e acontece também muito mais no eixo Rio-São Paulo, eles fazem também parcerias ou apoio com as academias. Imagina aí, todo o elenco, todo o staff vai lá para a academia. Eu queria que acontecesse aqui, né? Mas aqui a gente está em outra realidade. Eu acho que não é impossível de conseguir, mas não é comum, né? Só explicando bem direitinho para vocês, é que os apoios, né? É importante dizer que o apoio, às vezes, ele pode ser só uma coisa simples, né? Eu te apoio, uma gráfica, por exemplo. Uma gráfica, eu estou fazendo a impressão do meu material lá e ele vai me apoiar
com desconto, por exemplo, tá? Ele dá um super desconto, compensação eu vou colocar a marca dele, e aí esses apoios eu também vou fazer a dimensão onde ele vai receber. Não vai ser a mesma coisa do patrocinador que deu 200 mil, tá? Então vocês têm que dimensionar isso, né? Geralmente, apoios e parceria, que são verbas menores, né? Que a gente tá ali tentando enxugar o orçamento, a gente dá ingressos quando tem venda de bilheteria, a própria divulgação da marca, mas a veiculação menor, e em alguns casos a locução durante a execução do evento, né? E aí aparece também eles. Cada caso é um caso, gente. Gente, outro ponto importante: promessa é dívida. Então você prometeu, cumpra, tá? Prometeu, cumpra. Por quê? E aí aqui para encerrar essa parte, é mais importante. Porque assim, é super difícil a gente conseguir um patrocinador, um financiador. Mesmo que seja um parceiro, mesmo que seja um apoio, tá? É difícil. Mas eu posso te dizer que é mais fácil do que mantê-lo. Então, tudo que você disse que ia fazer, faça. Mesmo que às vezes não vai te dar nenhum lucro naquilo, sabe? Sabe aquelas parcerias que não foi legal? Mas você tem a possibilidade de manter esse parceiro em outros projetos. Então, cumpra mesmo. E aí, voltando para falar um pouquinho das leis, né, de incentivo, que eu já disse que eu vou colocar, um ponto crucial nos projetos de lei, além de toda aquela elaboração, justificativa, apresentação, que eu já dei aquele esqueletinho básico, no outro modo, é você estar atento ao detalhamento e às necessidades do seu orçamento, tá? Então, o seu orçamento, eles geralmente, eu até divido em 4 partes do seu elemento. A minha dica é para quem nunca elaborou um orçamento. Estou só frisando essa questão do orçamento porque eu acho muito delicado, né? Mensurar valores. Você começa fazendo um esqueletinho básico do que você acha que vai precisar. E aí depois eu divido ele em 3 etapas, na verdade, né? Eu divido em pré-produção, na verdade, produção, que é o pré, o trans e o pós. Divulgação, um plano de divulgação, a parte administrativa, tá, também. E o que eu preciso de pós? Nem todo projeto, às vezes, precisa de custo financeiro no pós. Foi mais durante a execução. Mas existem alguns projetos que, por exemplo, projetos voltados para o audiovisual, ou mesmo agora no universo digital, que a gente precisa finalizar, editar. Então, isso aí é tudo pós, né? Então, sempre estar atento a isso. Eu acho que esse foi a minha dica e são dicas preciosas. Eu espero que vocês tenham anotado. Tchau!